Sejam bem-vindos ao podcast de Jesus. Paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Jesus, um podcast de Jesus, onde o nosso principal foco é levar a todos a palavra de Deus e aquilo que Deus tem levantado para esse tempo, para essa estação, que são pessoas segundo o coração de Jesus e que têm testemunhos, né, que o Senhor deseja que sejam ecoados a todo mundo que precisa para terem reconhecimento daquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo nesse tempo, nessa estação. Em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui, então, com a nossa irmã amada, nossa irmã querida, a Inete, né? A gente se entende muito porque é algo dos céus, né? Glória a Deus. Principalmente quando a gente louva, né? Amém. Aqueles corinhos, né? Move o nosso Glória coração e com certeza Amém. move o coração do Senhor, porque é algo simples, é a simplicidade, né? E a gente Glória diz a que na Deus. simplicidade é onde o Senhor Verdade. habita. Então hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, para nós é uma honra ela ter aceitado não esse convite, não de nós e das meninas que compõem esse podcast, mas ter aceitado primeiro um chamado do Senhor, né? E de expor, né, para quem precisa a sua história, aquilo que Deus está fazendo, é aquilo que Deus prometeu na vida dela, porque Deus é fiel para cumprir. E para iniciar, então, o Senhor hoje ele inicia falando em mais um episódio do podcast, né? Lá em Esther, o capítulo 4, no versículo, a partir ali no versículo 14, na última parte. Mas quem sabe se não foi para uma hora como esta, que você foi levantada à posição de rainha, ou seja, que você foi colocada na posição que eu estou te colocando, né? E é assim que o Senhor hoje inicia. Será que não é para um tempo como este? Será que não é para uma estação como esta? Nos tempos de hoje, que o Senhor nos levanta como somos, como filhas amadas do Rei, para fazer aquilo que o Senhor quer. Porque todo levantado, todo escolhido tem um propósito, né? E o Senhor deposita propósitos nas nossas mãos. Então, toda a verdade de Deus, né? Ele traz honra. Então, será que não foi para um tempo como este que o Senhor te levantou como uma filha amada e virtuosa nas mãos do Senhor para explanar, né, o teu testemunho, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, que é bênção e com certeza serve de edificação para tantas outras vidas que precisam e necessitam conhecer essa verdade que liberta. Seja bem-vinda, minha irmã, que tenha a oportunidade de falar quem é a Inete para todos nós, para glorificarmos o nome do Senhor juntos. Amém. Boa tarde, paz de Jesus. A você, Ana, as meninas que fazem parte desse grupo tão abençoado, né? E eu me sinto também honrada, agradecida a Deus, né, primeiramente, a vocês pelo convite. Eu sei que isso foi Deus que tocou em vocês, né, para mim estar aqui. Eu me sinto bem à vontade no meio de vocês aqui para falar, né, do que Deus fez na minha vida, dizer que eu parabenizo vocês também, né? Porque vocês são especiais para Deus e aquilo que Deus colocou no coração de vocês, vocês põem em prática, né? Isso é tremendo, né? E que Deus continue usando vocês também. Que sejam momentos muito, muito edificantes, né? Para vidas, né? E para aqueles que escutam, né? Que seja para a glória do Senhor. E eu agradeço a Ele e agradeço a vocês e eu quero trazer uma palavrinha. Amém. Amém. Tenha liberdade. Amém. Primeiro de tudo, eu quero dizer que Deus é tremendo, né? Deus é bom e Deus faz milagre. E eu sou um milagre, um exemplo, né, de superação. E vocês vão conhecer um pouquinho do meu testemunho, porque acho que muitos não conhecem, mas eu estou hoje para a glória do Senhor, vivo aqui em pé e adorando ao Senhor, como você falou. É muito bom adorar o Senhor. Ter a oportunidade de vir aqui nessa tarde tão linda, com um sol tão lindo, né? Testemunhar e falar do que Ele fez em mim, na minha casa, na minha família. E dizer que essa palavra que Deus colocou no meu coração fala de algo tremendo. Porque eu sofri, paguei um preço, lutei e venci. Eu me considero e me sinto vitoriosa hoje, né, Ana? Eu sou vitoriosa porque talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse ouvido a voz de Deus. Talvez eu não estivesse aqui para falar do que Ele fez por mim, do que Ele faz, né, por aquele que busca nele, né, que se aproxima nele. Então,
eu posso ser usada por Deus. Eu me sinto usada por Deus Aleluia, aqui, com nessa certeza. tarde. Usada por Deus. Aleluia. Usada porque poder falar, poder testemunhar, poder falar daquilo que Ele é para nós, né? É tremendo, é lindo demais. Porque aquele que sofre, aquele que luta, ele está muitas vezes ouvindo, né, a manifestação dos filhos de Deus, né? E essa palavra que Deus tocou no meu coração. Tremenda palavra que diz assim, lá em Romanos 8, 19, fala bem assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Eles esperam nós se manifestar, né? E nós temos que nos manifestar para falar daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele faz. Então, essa palavra resume a minha vida, né? Porque eu posso me manifestar, né? Eu posso me levantar diante de uma sociedade e falar o que eu era e o que eu sou hoje, né? O que eu vivi, o que eu sofri e a alegria que eu tenho hoje, né? Então eu digo assim, existe inete e inete, né? Eu até brinquei com Deus essa semana. Eu disse, existe inete e existe nete. Oh, glória, aleluia. Existe a inete do passado e a nete de hoje, né? Que é uma Amém, nova Jesus. mulher, né? Em Cristo Jesus. A gente vê muito assim na palavra de Deus, né? Tantos homens de Deus, né, que tinham antes um nome e a partir do momento que eles seguem a Jesus, né, que o Senhor toca eles, Sim, alcança essas sim, vidas, o Senhor dá uma nova, um novo nome, mas sim, não somente um nome, né, Nete, sim, mas Deus dá a verdadeira identidade daquelas pessoas. A gente sim, vê Pedro, né? sim, Pedro antes era sim, pescador de peixes, era um homem explosivo, era sim, um homem com um temperamento alterado, né? Mas a partir do momento em que ele encontra Jesus, e não só ele encontra Jesus, mas o Senhor como o maior resgatador, alcança a sim. vida dele, Glória a dá a Deus. ele Pedro, né? Glória a Deus. Tantos outros nomes, ali os 3 que foram jogados na fornalha, Sim. né? Eles tinham outros nomes. Após conhecerem Jesus, Sim. eles receberam novos nomes, mas não somente nomes, né? Mas a Sim. identidade verdadeira que Sim. eles têm em Cristo Glória a Jesus, né? Deus, E que na verdade. verdade eles sempre tiveram, mas eles optaram por seguir outra, aquela que lhe agradava, né? Sim. E não a verdadeira identidade. Então foi assim Verdade. que o Senhor tem muitos relatos na palavra de Verdade. Deus, né? De homens sendo transformados, né? A sua mentalidade. Verdade. Né? Porque a gente vê que o nosso coração está alinhado também à nossa maturidade e alinhado com a nossa mentalidade. Porque não adianta a gente buscar uma maturidade se a nossa mentalidade está no passado, né? E a gente reflete muito isso com o povo do Egito, né? Sim. Sim. Imagina se o Senhor tirou, claro, aquele povo do Egito, daqueles anos, daquela comodidade deles, daquela vida que eles tinham, né? Se o Senhor não tivesse mudado a mentalidade deles, eles estariam vivendo um gozo, mas pensando naquilo que o Senhor livrou. Sim. Então, antes do Senhor nos tirar e nos entregar aquilo que Ele nos prometeu, Ele começa a trabalhar na nossa mentalidade para que a gente entenda e veja com os olhos espirituais aquilo que o Senhor de fato fez e faz, né? Então, tinha a Inete, hoje tem a Nete, mas quem era essa Inete do passado? Essa Inete do passado que eu citei aqui, uma mulher muito sofredora, né? Tive filhos cedo, com 18 anos eu tive meu primeiro filho, o Gabriel. Depois eu tive em seguida, com menos de 2 anos, o Michel. E depois eu tive o Eric, né? O Eric é o meu bebê, né? Então, assim, a gente passou por muitas dificuldades, né? Eu creio assim que tudo tem um propósito, né? E a gente persevera, né? Porque Deus dá força para a gente, né? Deus dá força que a gente é necessário para a gente ir avante, né? Só que assim, ó, a Inete do passado, ela sofria muito. A Inete do passado chorava muito. A Inete do passado era rejeitada pelo próprio marido dentro de casa. Eu creio que muitas mulheres, eu tenho a certeza que muitas mulheres talvez possam se identificar com essa Inete do passado, que sofreu, que chorou, que passou necessidades, assim como a missionária Ana citou aqui, ela passou necessidades, eu também passei muitas necessidades. Assim, quando meu marido estava para receber o seu salário, então ele ele não voltava para casa, ele ia para as noites, ele ia para os lugares que ele ia, que ele falava que ia, mas a gente não tinha certeza. Então, a essa Inete chorava muito.
Teve um dia que eu lembro que eu fiz uma poça de lágrima no chão do quarto. Uma poça de lágrima, de tanto que eu chorei. Eu creio que naquele momento ali, Deus estava tratando comigo, né? E quando eu recebi o convite de um vizinho a participar de um culto, foi tremendo, porque eu me senti assim, abraçada por Deus naquele momento, sabe, Ana? Eu senti assim que existia uma chance para mim, sabe? Uma possibilidade daquela história ser mudada, daquela inerte parar de sofrer tanto. E eu dizia assim para Deus, eu só quero ser feliz. Era o que eu queria, ser feliz. Eu queria encontrar a felicidade que eu não. Eu via meus filhos crescendo, eu tinha tudo para ser feliz. Só que eu não conseguia, porque era muita dor, sabe? Era muita dor, porque meu marido, nós não se entendíamos. Nós não conseguíamos tomar um chimarrão, nós não conseguíamos conversar. Nós só discutia. Existia um demônio muito forte que agia na nossa casa, na nossa vida, sabe? Ele fazia o que ele queria com nós. Só que assim, eu tava começando a buscar em Deus. Eu estava começando a entender que a minha história podia ser mudada, que a minha história podia ter um novo rumo. E aquele convite foi aceito e eu fui a uma igreja e eu consegui entender que ali existia alguém que podia me socorrer. Eu estava pedindo socorro, sabe? Eu pedia socorro, só que a humanidade, as pessoas muitas vezes elas não veem isso, né, Ana? Muitas vezes tu não sabe o que passa dentro da casa, né? Tu não sabe o que aquela mulher sofre. Eu apanhava dele. Ele um dia talvez ele possa ouvir esse podcast Jesus, né? Eu amei Jesus, glória Só a que Deus. talvez ela vai dizer, poxa, minha mulher tipo, me expôs, né? Mas é a minha história, né? O que eu passei, eu gosto de falar, porque é sofrimento, mas serve para alguém, talvez, para alguma mulher que. A gente sabe que tem muitas que passam por situações como eu passei. E eu posso dizer assim: Deus, ele tem poder para restaurar. Aleluia. Ele tem poder para chamar de volta. É verdade. Porque nós, desde o começo, a palavra de Deus diz que está tudo preparado, né? Eu gosto dessa palavra, eu amo essa palavra, que está tudo consumado. Jesus diz, né? Lá naquela cruz maravilhosa. Está consumado. Né? Então, ele fez tudo para nós, só basta nós tomar posse e buscar, né? Tentar ajuda. E eu quero dizer assim, ó, do fundo do meu coração, com verdade, que só Jesus. É só Jesus, Ana, é só Jesus. As lutas que eu passei, as necessidades que eu enfrentei. Eu não tinha luz, eu não tinha água na minha casa. Eu passei período assim muito difícil. Só que eu louvo a Deus. Porque talvez foi dessa forma que Deus pôde me resgatar, pôde tocar em mim. Se tivesse tudo tranquilo, talvez eu não teria aberto os meus olhos espirituais para ver que existe um Deus que opera, um Deus que realiza milagre. E esse Deus operou na minha vida. Ele operou na minha vida, ele me resgatou. E essa Inete do passado, ela era uma mulher muito nervosa. Ela passou por depressão. Ela passou por momentos assim de solidão, sabe? Eu tinha o amor da minha mãe e da minha irmã, né? Só que é diferente, né? Tu não ter o apoio em casa, né? Então, a minha maior luta que eu enfrentei é em casa, é no meu lar, é na minha família, sabe? É com o meu esposo. E o inimigo escravizava, né? Nos escravizava dessa forma porque a gente não sabia, a gente não entendia. Não entendia, Ana, nada. Nada. Sabe quando tu não sabe a saída para aquela situação? Foi quando eu agradeci a oportunidade daquele convite. Num dia tão maravilhoso, um dia era muito frio. E eu fui na igreja, sabe? Primeiro dia, ir numa igreja é algo, parece que surreal para nós, né? Parece que é um mundo diferente, é um mundo que não está acessível a nós. E eu entrei naquela igreja e eu senti a presença de Deus. E Deus começou a falar comigo. E começou a mudar a minha história. Começou a mudar. Deus restaura casamentos, Verdade. Deus restaura famílias, porque Deus ama famílias. Glória né? a Deus, verdade. Deus ama pessoas e olha só, o Espírito Santo ministrou sobre Esther, né? Será que não foi para um tempo como esse que eu te levantasse rainha, né? Glória a Deus. E por causa do coração disposto de Esther, que Deus levantou ela para salvar aquele povo, para trazer, né, provisão àquele povo diante daquele rei, né? Mas foi uma mulher que Deus levantou. E na tua casa, na tua história é a mesma coisa. Deus levantou uma mulher que tinha um coração disposto a deixar o Senhor restaurar, a deixar o Senhor mudar, a deixar o Senhor transformar, né? Porque a honra da segunda casa é bem maior do que a da primeira.
E eu sinto o Espírito Santo nesse Glória lugar, a eu Deus. sinto a presença de Glória a Jesus Deus, e eu verdade. sinto que Deus vai fazer algo muito grande nessa Amém. tarde, através desse testemunho que a gente encontra, né, nos bastidores também, Glória a Deus. em lágrimas, sentindo a Glória a presença do Deus. Espírito Santo, Glória a porque a Deus. presença dele é muito real neste lugar. Amém. E esse teu testemunho a gente realmente não conhecia, né? Sim. Como tu falaste, né? Tem muita gente que não sabe Sim. as lutas que a gente passa, somente Verdade. o Senhor, porque verdade. Ele é o nosso primeiro socorro, né? Amém. É aquele que a gente busca, né? Verdade. E Deus, então, restaurou o teu casamento, né? Glória a Deus. Fez de um plano de Satanás, né? Uma É. destruição aonde, com certeza, ele ria, ele zombava, e ele Sim. achava que ele tinha ganho. Uhum. Só que ele esqueceu da parte que Deus, inclusive, Glória a Jesus Deus. desceu ao inferno e tomou a chave, Glória a Deus. né? E hoje ele reina e ele é vencedor. Amém. Né? Ele só esqueceu dessa parte que a gente serve a um Deus que vence e que restaura, Amém. porque Deus é um Amém. Deus restaurador, Amém. restaurador de vidas, restaurador Amém. de histórias, Glória porque a Deus Deus. ama a família, né? Amém. Desde o Verdade. princípio, o Senhor ama famílias, o Senhor sempre tem um propósito e um plano com Glória a famílias, né? Deus. Como ele disse também a Abraão, é uma promessa, Sim. né? Também a multiplicação, né? Sim. Povoar a terra, Glória a né? O Deus. É Senhor, verdade. ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, e com Amém. certeza, a partir desse teu testemunho, dessa tua restauração do teu casamento, né? O Sim. Senhor, ele vai alcançar muitas vidas que Amém. hoje precisam escutar aquilo que tu está liberando nessa tarde, né? Para quando as pessoas forem ouvir que existe uma luz no fim do Glória túnel, a e essa Deus. luz é Jesus, Amém. né? A maior Verdade. luz, né? Que a luz, como a escuridão clareia tudo, então o Senhor Sim. sempre vence. Então, você passou por esses períodos, né? Tinha somente o apoio da família, não tinha o apoio de casa. Como foi, como Deus restaurou? Como é que Deus tocou no coração dele? Como é que Deus restaurou de fato a família de vocês, né? O casamento, que é o nosso primeiro ministério, Sim, né? sim. Eu continuo assim falando da bondade de Deus na minha casa, na minha vida. Ela é muito grande. Porque, tipo assim, quando ele estava lá no mundo, lá fora, perdido, ele não tinha uma noção do que ele me machucava, né? Ele não tinha noção do que ele fazia, né, que estava errado. Ele achava que estava certo e ele me questionava, dizendo assim: eu chego em casa, tu briga comigo. Tipo assim, ele chegava tarde, eu tinha que, sabe, ficar quieta, né, na cabeça dele. Então eu tomei uma atitude. Eu tomei a atitude de começar uma campanha. Glória. Uma campanha de Meu oração. Deus. Tremendo. Eu disse assim: Deus, eu vou fazer uma semana de jejum. Uma semana inteira de jejum. E comecei aquela semana de jejum. E eu comecei a orar. E comecei a me colocar, me consagrar, sabe? E eu já tinha, naquela situação, eu já sabia, né? Deus já tinha ministrado o meu coração, eu já tinha ido em vários cultos. Então, eu já sabia um pouco do como fazia, né? Daí, eu já tinha aprendido na igreja, né? A gente sempre foi católica, minha juventude era na igreja católica, né? Só que assim, ó, até um dia eu forcei ele junto comigo, né? Ele foi, mas a gente não sabe, né? A gente não sentia que estava num ambiente que ia resolver. Então, após aquele convite, né, do vizinho, a gente foi. Ele não foi, mas eu fui, né? Como a gente é um só, né? Então eu fiz a minha parte de buscar em Deus. Então, eu comecei a buscar e comecei a fazer uma campanha. E Deus começou a mover o coração dele. Deus começou a mover e ele começou a querer ir também, sabe? Ele começou a ir na igreja. E ele começou a mudar, sabe? As coisas já não eram mais. Eu sempre digo que não é a pessoa que precisa mudar, é a gente que tem que mudar. É a nossa posição, né, Ana? A gente às vezes culpa, ai, mas meu marido é assim, ai, mas... E tu não faz nada para mudar, né? Precisa algo, precisa. A palavra de Deus diz que a fé sem as obras é morta, né? Precisa de obras, precisa de tu se movimentar para Deus ver que você quer a mudança, né? E eu comecei a fazer campanhas, eu comecei a orar, e eu tive sempre a ajuda da minha irmã, né? Na época o pastor era o irmão Jailson, ele não era o pastor Jailson, era o irmão Jailson. Então a gente começou a frequentar igrejas, daí a gente já não era mais uma simples ouvinte, mas já começava a praticar aquilo que estava ouvindo, né?
comecei a praticar, comecei a exercitar minha fé, colocar obras nela, né? Porque a fé sozinha não basta. Então, Deus começou a mover o coração do meu marido. E Deus começou a mudar as coisas, né? E logo após eu me batizei, já são 20 anos, né, de conversão. Então, a minha história é assim. Ela é de superação mesmo, amém, sabe? De uma busca contínua, sabe? Eu sempre digo que a gente sabe que com Deus também não é fácil, tem as lutas, né? Tem as provações, mas assim, a família estando unida, a gente vence tudo, né? A gente enfrenta junto tudo e as coisas vão dando certo, sabe? Porque a gente crê que Deus, Ele é que resolve pela gente, né? Por cada um, né? E eu digo assim que quando ele começou a buscar em Deus, começou a ir na igreja, eu vi assim uma luz muito forte, sabe? Brilhando na nossa vida, na nossa casa. E assim que foi, né? Ele começou a se voltar para Deus, começou a entender também que aquilo não era o que estava fazendo bem para nós, né? As bebidas, as noites, as farras. E assim foi, eu nunca desisti. Até hoje ele comenta assim que se não fosse a minha perseverança, onde que nós estaríamos, né? Que seríamos de nós. Então, isso alegra o meu coração, né, Ana? Saber que através de ti, como tu disse, Esther, né? Através de ti, muitas pessoas, né? Muitas pessoas se rendem ao Senhor, muitas pessoas começam a entender o que Deus quer, mas precisa partir de um, né? Por isso que eu digo, nunca culpe o marido, nunca culpe a esposa pela situação difícil, mas agradeça a Deus, né, Ana? Agradecer a Deus e ter força, pedir sempre direção para Deus, para vencer, porque as lutas elas se levantam, mas Deus é tão bom que sempre dá um escape, né? Deus sempre dá uma direção, Deus sempre dá uma saída. E eu consegui me levantar. Eu nunca caí, glória a Deus. Né? Eu nunca desisti desse Deus. Eu nunca quis largar desse Deus. Eu digo assim que estar com o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém, Jesus. É a melhor coisa que acontece na vida de qualquer mulher, qualquer homem que quer uma vida transformada. E hoje eu posso ver Deus agindo na minha casa. Eu tenho muito testemunho ainda para falar do que Deus já fez por mim, Ana, muita coisa. Você está convidado para os próximos. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Deus honra, né? Cada lágrima do justo derramado, o Senhor recolhe, né? Amém. Deus, Ele nos ama tanto e com certeza, né? O maior que deve ouvir o nosso próprio testemunho, né? Não é nem tanto os outros, mas é nós mesmos. Né? Todo dia a gente precisa se lembrar daquilo que Deus fez, da nossa condição antes e depois de conhecer Jesus, né? E tem muitas vidas que com certeza precisam, né? Que a gente se levanta. A gente vê grandes gigantes na Bíblia, na galeria da fé. Eles só se tornaram conhecidos, grandes homens nas mãos de Deus, porque eles tiveram um coração disposto a deixar Deus trabalhar e deixaram o próprio Espírito Santo soprar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus resgatou na vida deles, transformou. E por isso que hoje eles são tão conhecidos com os seus grandes feitos, né? Não feitos de homens, né? Tu entende? Mas feitos do Senhor, né? Usando ele como instrumentos nessa obra. Então a gente vê que eles só são conhecidos hoje, porque eles se permitiram deixar que o próprio Espírito Santo moldasse eles e espalhasse quem foram esses homens e o que Deus realizou através da vida deles, né? E a gente vê muitos relatos na Bíblia, assim, de como as mulheres são amadas pelo Senhor, né? A gente vê aquela mulher samaritana, né? Ela teve tantos, no passado dela, né? Ela teve tantos maridos, assim, mas que na verdade não eram, né? E ela precisava conhecer primeiro o verdadeiro amor dela, e o primeiro, que é Jesus Cristo, e também teve a sua vida transformada a partir do momento que se entregou, né? Que se permitiu Jesus conhecer ela e ela se tornar conhecida de Jesus, né? E a partir do momento que ela conheceu Jesus, ela teve a sua vida mudada, a sua vida restaurada, né? E a gente vê da mesma forma você, né? A partir do momento que você se deixou que o Senhor entrasse no seu coração,
ele com certeza mudou a tua história. Isso a gente vê hoje, né? Você caminhando com a sua família, né? No único alvo que é a salvação, Glória a né? Deus. Que é pregar a Cristo, expandir aquilo que Cristo faz e que fez nas nossas vidas. Isso é motivo de bênção Glória e a de se Deus. alegrar no Amém. Senhor, né? Verdade. Então, a Inete passada era aquela. E quem é a Nete de hoje? O A que a irmã Nete faz hoje? Que Oh, o Senhor que tem bênção. depositado nas tuas mãos? Amém. Que com certeza é muitas coisas grandes que Glória a ainda Deus. Deus vai depositar sobre as Amém. tuas mãos. É Amém. uma chave dos céus liberada. Glória a Deus. Quem é a Nete de hoje? Essa irmã querida. Essa irmã Nete, ela é uma mulher realizada, né? Amém. Ela é realizada. Ela superou os traumas. Jesus me curou. Aleluia. Jesus me curou da depressão, que eu passei um tempo, né, trancada dentro de casa. Eu não queria nem ver o sol muito, eu queria ficar. Por isso que eu disse esse sol, né, tão lindo, né? Eu queria ficar um pouquinho quieta, sabe? Não queria conversar, não queria. Então essa Nete foi curada, essa Nete foi liberta. Essa Nete, além da cura mental que eu precisava, porque a depressão ela tira a tua alegria, tira a tua vontade de viver. E eu não queria viver. Mas eu nunca pensei em assim, nada além de continuar daquele jeito mesmo, porque eu tinha meus filhos, né? Eles precisavam de mim. Então essa Nete, ela foi curada. Ela superou, né? Ela se levantou com fé, ela se levantou. Eu sempre digo, eu acho isso tremendo, né? A gente precisa de ter coragem. Né? A coragem é que nos faz ir avante, procurar ajuda, né? Procurar em Deus. E essa Nete de hoje, quando eu escuto alguém dizer Nete, eu escuto Deus me chamando. Aleluia. Eu escuto Deus falando comigo, porque realmente é isso que Deus falou, que Ele mudou a minha história, Ele mudou, e eu me sinto uma Inete de antes, do passado, para hoje, uma Nete diferente, uma Nete transformada, né? Onde eu posso falar do amor de Jesus. Eu tenho trazido palavras, eu tenho sido muitas vezes canal de bênção. Eu me sinto canal de bênção, porque quando eu vou numa casa orar juntamente com o missionário, a gente vai muito. E as pessoas falam comigo, eu consigo trazer uma palavra, sabe? Eu consigo falar algo. Assim, a Ana disse, meu Deus, tu falou, será que aquela mulher não vai ficar chateada? Eu disse, não, porque foi Deus que me tocou de falar, sabe? Se levanta, não fica desse jeito, né? Não fica assim, não se prostra, né? Diante dessa situação. Procura ajuda, vai trabalhar, vai se levantar. Até eu comentei com uma lá no Santa Fé. Eu acho tremendo isso porque ela mudou, sabe? Aleluia. Ela mudou a história dela e eu pude ver que foi através daquela palavra, sabe? Eu disse, assim que a gente recebe a cura, a gente pode transmitir cura também. Né? No momento que Deus tocou, Deus trabalhou algo na nossa vida, nós temos para oferecer, nós podemos oferecer aquilo também. E hoje eu posso dizer que essa Nete, além de ter muitas coisas, muitas bênçãos para contar hoje aqui nessa tarde, ela tem cura espiritual, cura mental, emocional, sabe? Eu me considero uma mulher curada, uma mulher, tipo assim, ó, eu posso falar com todas as palavras, sabe, Ana? Mentalmente, sabe, boa da cabeça, boa da mente, sabe? Porque eu não tinha isso. Eu dependia dele para tudo. Eu pensava que a alegria que eu queria estava no meu marido. E quando Deus falou comigo que está nele, aí eu comecei a entender o projeto de Deus na minha vida, sabe? Então essa Nete de hoje, ela vive a vontade de Deus. Eu vivo a vontade de Deus. Eu ando sempre buscando e sempre clamando, sabe, a vontade do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu casamento. É tremendo o que Deus fez, porque hoje nós podemos sentar com um chimarrão, glória a Deus. Nós podemos conversar, aleluia. Nós podemos sentar e conversar sem brigar. Nós não conseguia. Eu creio que não só eu, mas tem muitas mulheres nessa situação, né, Ana, que não conseguem dialogar, que não conseguem conversar, como a Inete do passado. Né? E hoje, essa Nete de hoje, essa nova mulher em Cristo, ela tem o que ela não tinha, a do passado. Eu não tinha.
Eu não tinha momentos de alegria, momentos, né, de como mulher, de alegria em casa, com uma família. E hoje eu tenho, para a glória do Senhor, Aleluia. hoje eu tenho. Conquistei muitas coisas em Jesus. Conquistei muitas coisas. Deus me abençoou, Deus me prosperou, né? Deus só não me deu saúde mental, emocional, mas também bênçãos financeiras, né? Aleluia. Deus me deu uma casa ano passado, a qual eu estou morando. Eu não tinha isso. Assim, meu marido dizia, vamos trabalhar em tal lugar. Lá nós ia com mudança, com tudo, sabe? Sofrendo, às vezes indo nos lugares que não dava certo, já tinha que voltar, daí a casa que tu estava já não dava mais, eu tinha que ir no outro. Então, sabe, hoje ele me deu uma estabilidade, sabe? Onde eu tenho a minha casa, sabe? Ele é o provedor. Ele é o provedor. E em tudo dai graças. E esse Deus que nós estamos falando aqui nessa tarde, ele pode fazer tudo Amém, isso por Jesus nós. Cristo. Ele me restaurou, ele me abençoou. Hoje eu sou grata a ele por estar aqui nessa tarde e poder falar de tudo que ele fez por mim, de tudo que ele pode fazer, né? Então, muitas pessoas podem sim recorrer a Deus, podem sim buscar em Deus, porque ele está sempre de braços abertos, esperando a ajuda. Ele está para ajudar, né? A gente que não entende, né? A gente que vai deixando as coisas acontecer, né? E eu sempre digo com todas as letras que a minha família foi restaurada, o meu casamento, tudo Deus mudou, tudo Deus colocou a sua luz em tudo na minha vida. E eu agradeço a Deus. Em tudo dai Glória graças, a Deus, né? é verdade. E a gente vê assim, né? Tudo o que passou lá foi necessário para que hoje vocês possam desfrutar da bondade, da misericórdia de Jesus, né? E eu estava pensando ali na própria palavra, Jesus passou por isso, né? Jesus teve que mostrar as suas marcas para provar, né, que isso aconteceu, né? Para Tomé. Tomé duvidou, mas Jesus tinha as marcas nas mãos, né, da lança para provar. Não que o Senhor precisava provar e mostrar aquilo, mas para que servisse como uma confirmação daquilo que aconteceu. E isso a gente vê, né? A gente tem marcas do que aconteceu antes, mas para que a gente consiga mostrar para as próximas pessoas e para todo mundo, né? Que aquilo que a gente passou, a gente realmente passou. E olha o que Deus fez hoje. Né? Olha as marcas que a gente carrega, que a gente pode ser usada por Deus como instrumentos nas mãos dele, né? Para que a gente consiga ajudar a curar outras pessoas, não por nós, mas o Espírito Santo, né, agindo naquelas vidas e curando, e que a gente consiga mostrar através das nossas marcas, né, que existe uma solução, que existe um Deus que é fiel e que quer curar as pessoas através daquilo que Deus fez na nossa vida, né? E a gente glorifica a Deus, né, pelo teu coração disposto, né, por ter se permitido que Jesus entrasse, moldasse, transformasse, né, a tua realidade, a tua casa, a tua família. A gente glorifica a Deus, né? Você passou por um período ali de depressão, né, com dores, a gente diz assim, né, espirituais, mentais, né, emocionais, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas em tudo o Senhor estava sustentando, porque Deus promete, Deus cumpre, mas Deus sustenta, né? A gente vê ali na palavra de Deus que Deus não somente prometeu Isaac a Abraão, mas o Senhor prometeu, ele cumpriu e ele sustentou, né? A sua esposa com o seu filho, né? E diz que ela deu uma festa não porque ela gerou somente, né, Isaac, que é o filho da promessa, né? Mas porque ela podia amamentar o seu filho. E a gente vê que Deus sustenta aquilo que ele nos promete, né? Porque Deus é fiel para cumprir, né? E a gente sabe que Deus é amor, né? E lá em 1 Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. E a gente sabe, né, que a gente precisa desse amor, que é o maior amor, que é Jesus Cristo, né? Que Deus é tão amoroso, né? E ele é um amor tão grande que ele se entregou, né, para nos resgatar na nossa condição que a gente vivia, né? E consequentemente resgatar tudo aquilo que ele quer transformar na nossa vida, né? Agora você acompanha, né? Você ajuda, né? É um braço ali direito para a missionária Ana, né? Vocês têm feito um trabalho muito importante lá no Santa Fé, nos cultos de domingo, que é uma bênção a gente glorificar, exaltar, adorar o nome do Senhor juntas, né? Como obedecer esse chamado de Jesus também, ir até as pessoas, né? Fazer a obra de Deus junto com a missionária Ana, que com certeza é um vaso grandioso e levantado por Deus, né, para te apoiar nesse teu processo, né, que a gente vê que Deus coloca as pessoas exatas do nosso lado, que
elas enxergam aquilo que a gente carrega, quando a gente mesmo não consegue enxergar aquilo que a gente está gerando, né? Sim. Muitas vezes a gente não consegue ver aquilo que a gente gera. É. Mas Deus coloca as pessoas específicas e Amém. pontuais nessas estações e nesses tempos para que eles Sim. possam ver aquilo que a gente está gerando é grande, né? Muitas vezes a gente não enxerga, mas glória a Deus pelas pessoas que estão nos apoiando, que estão enxergando como é caminhar com a missionária Ana, ir nas casas, levar a palavra de Deus, orar pelas pessoas, entregar uma palavra. É tremendo, é muito bom. É gratificante, né, Ana? A gente se sente, tipo, valorosa, valorizada, amém, sabe? Por Deus mesmo, sabe? A gente se sente, assim, especial para Deus. E as pessoas têm nos acolhido tão bem lá no bairro. As pessoas têm buscado a ouvir, né? Oramos juntas, né? E Deus tem feito tantas coisas que a gente tem visto, sabe, Ana? A gente tem visto as pessoas recebendo oração. A gente vai lá no outro dia, na outra semana, a pessoa já está mudada, a pessoa já está transformada, a pessoa já está, sabe, com o coração mais aberto. A gente está vendo os frutos, sabe, dentro de cada coração, dentro de cada vida, sabe. E tem sido momentos bem bons, bem alegres, sabe? Porque a gente vai a pé mesmo, vai caminhando, vai falando e vai interagindo e vai chegando nas casas, as pessoas vão nos recebendo, elas já nos conhecem, né? A gente é do bairro, então às vezes a gente vem para o centro também, muitas vezes elas dizem, vamos juntas, assim, vamos, né? Eu trabalho, né, até as 3 horas da tarde, mas depois, né, a gente podendo, eu estou sempre junto, né, podendo ir. Então a gente tem visto como Deus é bom, como Deus ama, né? Como Deus ama as famílias, como tu falou, como Deus ama as pessoas, e poder trazer uma palavra de ânimo, de coragem, sabe? Para as pessoas não desistir, sabe, Ana? Ai, diante de uma situação, muitas pessoas, elas se acomodam, elas desistem ou elas pensam que não têm o que fazer. E nós estamos ali dizendo, vai dar certo, você vai conseguir, você vai vencer, Deus é contigo, Deus é sobre esse lar. E nós ministramos bênçãos sobre os lares. Nós estamos ali para interceder, para dizer que Deus possa estar aqui te ajudando, te abençoando. Aonde nós vamos tem sido bênção, porque além do acolhimento ser bom, né? As pessoas elas recebem a gente com alegria. Além disso, a gente poder ver o tratar de Deus naquela vida é tremendo. Então, nós somos gratos a Deus, né? Eu sou grata a Deus pela vida da missionária. Ela sempre esteve comigo, né? Eu digo assim que ela é minha unha, eu sou unha, ela é cutícula, ou vice-versa. Glória a Deus. Nós somos irmãs em 2 vezes, então ela está sempre me ajudando. Quando preciso de algo, eu, Ana, né? Então, que Deus continue usando ela nesse ministério, né? Tremendo. Né, que ela tem vários ministérios, Deus colocou sobre a vida dela, e assim é com nós, né? Muitas coisas que Deus já fez e que Deus vai fazer, né? Eu, além de ser irmã, eu sou diácona da igreja também, né? Tivemos momentos muito bons como diaconisa, sabe? Me sinto feliz de estar ali arrumando a mesa do Senhor, né? Arrumando. Né? Então eu me sinto grata. Eu e meu esposo somos, né? Então, e além de nós poder com a missionária sair, falar desse Deus, falar desse amor, poder orar, poder dizer uma palavra de ânimo, é algo que nos enche o coração. Aleluia. Nós voltamos para casa felizes, dizendo, tu viu aquela pessoa, ela aceitou, ela entendeu o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, sabe? Porque muitas pessoas tu ora e tu sai, não acontece nada, sabe? Tu não sente. E muitas pessoas te acolhem e tu chega naquele lar lá, né, com problemas, e tu ajuda. Nós temos uma irmã que está sempre conosco no bairro, que Deus restaurou o casamento dela. Glória também, a Deus. Que eu pude testemunhar para ela, que eu pude falar, sabe? Aleluia. E ela, o marido dela não conversava com ela em casa, e hoje ela está bem, sabe? Ela vai no culto, ela está bem, o marido dela, nós já oramos com ele. Eu disse, meu Deus, como Deus é tremendo, né? E a gente poder falar, né, desse Jesus que ele salva, que ele restaura os lares, os casamentos, as vidas, então é muito gratificante, é muito Deus bom. honra, né, cada oração, né, Deus responde, Deus honra cada lágrima, né, e a gente glorifica a Deus por te conhecer um pouquinho melhor, né, e ver aquilo que Deus está fazendo, né, e que Deus fez na tua vida, restaurou tua família, tua casa, Glória né, a Deus. é para que hoje vocês vivam a bondade e a misericórdia de Deus, né, a gente acompanha, né, vocês, né, o trabalho
de vocês e a gente celebra junto, né? Aquilo Glória a que Cristo tem Deus. feito, aquilo Amém. que Cristo está fazendo, aquilo que Cristo Amém. vai fazer, né? Porque a Amém. gente sabe que a gente não é levantada para nós mesmos, É né? Mas para verdade. Cristo. É verdade. Então a gente te agradece, né, pelo teu coração disposto de falar um pouquinho de quem é a Inete e de quem é a Inete, que a gente não sabia, hoje a gente sabe, a gente celebra junto, né? Glória a a Deus. restauração completa, né, Amém. da parte Glória a do Deus. Senhor, porque Deus é fiel, né? Quando Amém. Deus tem um Amém. propósito e um É plano, verdade. Deus restaura, né? A gente mais uma vez te agradece, a gente se sente honrada, Glória né, a de Deus. tu poder, né, expandir um pouco, né, Sim. da tua realidade para nós, né, para divulgar os grandes feitos do Sim. Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. A gente se sente realmente muito feliz Glória a e Deus. muito honradas, né, porque você aceitou o convite não nosso, né, mas de Jesus, porque com certeza muitas pessoas, né, necessitam e precisam e irão escutar o teu testemunho e que eles irão testificar que o Senhor é um Deus restaurador. Amém. A gente te convida, então, a deixar uma palavra para quem está te escutando aí do outro lado da tela, né? Para quem passa por uma realidade que você passou e hoje você glorifica a Deus. Aleluia. Porque Deus fez e Deus pode fazer na vida de todo mundo. Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade também, Ana. As meninas maravilhosas, usadas por Deus. Aleluia. Eu agradeço e também quero deixar uma palavra profética que cresça cada vez mais e que tome proporção maior ainda, e que Deus possa fazer milagre através desse programa. É um programa, né? Que veio do Senhor, que veio das mãos do Senhor. Eu quero dizer que, assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de muitas pessoas. Precisa somente buscar o Senhor, precisa dar essa liberdade para Deus e reconhecer que é Ele que pode fazer. A tua felicidade, a tua alegria, teu bem-estar não está no que está do teu lado, mas está em Deus. Aleluia. Né? Está no Senhor. E hoje o meu melhor parceiro, o meu maior amigo é o meu esposo. Aleluia. Deus restaurou. Então, assim como Deus fez em mim, Deus pode fazer em várias mulheres, mundo afora aí. Espero que esse testemunho sirva para muitas mulheres que estão sofrendo, que já sofreram, que possam olhar para Jesus, olhar para Ele. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é quem faz por nós. E eu tenho certeza que esse testemunho serve para nós olhar e ver que a solidão, o sofrimento não está em quem está no nosso lado. Está em Deus, olhar para Ele. Essa é a minha mensagem nessa tarde, olhar para Jesus e buscar ajuda nele. Seja a situação que for, seja a situação a qual eu enfrentei, ou outras com filhos, com familiares, a gente não sabe, mas Deus sabe, né? Deus sabe de tudo. Aleluia. E se nós buscar nele, nós encontraremos refúgio nele. Amém, essa Jesus. É a minha mensagem para vocês, para as meninas, né? Agradecer e dizer que Deus, eu sei que Deus está feliz por eu poder contar tudo que Ele fez por mim. Eu tenho certeza que Deus está feliz porque o que eu passei, o que eu sofri, serve para outras mulheres. Entender que esse Deus é Deus de restauração, é Deus que não rejeita um coração, não rejeita aquele que vem a Ele. E eu hoje estou na situação que estou como Nete para glorificar o nome do Senhor. Amém. Fomos curadas para curar, fomos resgatadas para resgatar. Amém. Né? A gente te agradece, meu irmão, minha irmã, por nos acompanhar em mais um episódio, né, com a bênção aqui da Inete. A gente deseja sobre ti também que o Senhor te abençoe. Amém. E que você não desista daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida e para a tua vida. Com certeza o Senhor quer te alcançar da mesma forma que Ele nos alcançou um dia, porque o Senhor se entregou naquela cruz por todos nós. A gente já te pede, curte, comenta e compartilha com quem precisa ouvir uma palavra de Jesus e que eles possam ver que existe um Deus resgatador. Minha irmã, eu sinto de te dar um abraço em nome de Jesus. Sinto um abraço de Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Segue, curte e compartilhe.